Enfim, boa tarde a todos, né? Estamos aqui na sessão temática 8, Quadrinhos e Sociedade. Meu nome é Selby Pegoraro, né? Também sou pesquisador de quadrinhos. Tenho aqui dividindo os trabalhos, a presença do professor Nobu Shinen, que será o nosso debatedor, né? Eu vou dizer as regrinhas básicas aqui para vocês. Então, cada apresentação tem 15 minutos, né, de duração. E eu aviso quando estiver faltando mais ou menos 5 minutos, né, para vocês terminarem. Logo depois, a gente entra numa fase de debates, que vai ser coordenada pelo professor Nobu. E aí vocês usem prioritariamente o chat, né, para fazer as perguntas. Então, todo mundo pode fazer perguntas, o público, né, os apresentadores. E desejo a vocês uma ótima apresentação. Então, a gente vai seguir a ordem da lista, ok? Bom, então, só reforçando, a gente prefere que quem for fazer pergunta, por favor, use o chat, né? E as respostas deixem para dar no final, para a gente enriquecer o debate, né? Não responderem, porque muitas pessoas podem ver a pergunta aqui, aí de repente, né, tem a tentação de responder aqui mesmo no chat, mas a gente anota as perguntas, né? Eu vou voltar, né? Eu vou resgatar as perguntas, e eu faço então ao final, para abrir um debate de viva voz, acho que fica mais rico, né? Fica mais produtivo. E aí a pessoa também pode complementar com outras informações. Bom, então vamos iniciar a partir de agora a sessão 8, Quadrinhos de Sociedade, das nossas Cyberjornadas 2020. Então, o primeiro trabalho é Representação Gráfica de Mulheres Gordas em Quadrinhos, da Fabiana Oliveira Gillet. Não sei se é Gillet? Gillet? É Gillet. Então, a palavra é sua, você pode preparar a sua apresentação. Quando você der um ok, o Selby começa a acionar lá o cronômetro para os seus 15 minutos, e ele avisa quando faltarem 5 minutos, ele te alerta para você poder saber, né, quanto tempo você ainda tem. Ok? Ok. Tá aparecendo certinho? Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Ok, então. Boa tarde, meu nome é Fabiana Gillet. Eu estou terminando a especialização em design gráfico pela Faculdade de Estácio do Pará, e o tema da minha pesquisa é representação gráfica de mulheres gordas em quadrinhos. E parte da questão de como representar de forma naturalizada mulheres gordas em quadrinhos. Tendo inicialmente como objetivo analisar a influência das HQs na leitura do corpo gordo feminino na sociedade, onde posteriormente fez uma pequena alteração para primeiramente compreender essa influência, através da definição das histórias em quadrinhos e suas características, identificar os elementos gráficos que compõem o desenho de personagens, explicar a estigmatização do corpo gordo feminino e analisar a representação de personagens gordas em quadrinhos. Através da pesquisa, foi possível observar que o desenho das personagens gordas reflete e reforça a intolerância contra o corpo gordo aos leitores. Isso porque o corpo gordo se distancia do padrão estético da magreza e, portanto, fica sujeito a uma marginalização. Essa marginalização se traduz com a gordofobia, que é repulsa às pessoas gordas e traz como consequência a delimitação de seus espaços físicos e sociais, desumanizando o corpo gordo. E isto pode ser observado na mídia através de personagens gordas, como personagens cômicas, problematizadas, grotescas, raramente sendo protagonistas ou par romântico, por exemplo. E essa representação deturpada dissemina princípios e ideias que vão influenciar na formação de concepção de mundo dos leitores. Nos quadrinhos, esses estereótipos gordofóbicos ficam explícitos no desenho das personagens. A personagem Pink Pearl é uma supervilã da Marvel Comics que apareceu pela primeira vez na Tropa Alpha, número 22, em 85, cujo poder consiste em usar o peso do seu corpo para esmagar e nocautear os seus oponentes. A Big Bertha, também da Marvel, é uma super-heroína que apareceu pela primeira vez nos Vingadores da Costa Oeste, número 2, em 89, e que tem a habilidade de transformar o seu corpo de gordo para magro e vice-versa. Também tem super força,
e superresistência. Uma das características mais alarmantes da personagem é a necessidade dela vomitar toda a gordura extra do seu corpo para se transformar em uma mulher magra, o que possibilita relacionar o seu superpoder com bulimia, por exemplo, e também com a questão da capacidade do corpo gordo de se reumanizar através do emagrecimento. Como diz Rodrigues e Arco Verde, podemos notar a desumanização do corpo gordo apenas por sua gordura, assim como a chance dele recuperar seu caráter humano ao emagrecer. Segundo Luzardo, apesar de haver ainda a prevalência da representação de mulheres magras, já é possível observar que o corpo gordo aos poucos começa a ser inserido de forma naturalizada em espaços sociomediáticos. Em 2016, a Valiant Comics lançou a HQ Faith, que tem como protagonista uma super-heroína gorda, a Faith de alter ego Zephyr, que apareceu pela primeira vez em Harvard em 1992. A característica que Snyder mais coloca como relevante sobre a Faith é que o seu peso e seu tamanho são irrelevantes dentro da narrativa. Ela aparece realizando diversas atividades, como salvando pessoas, trabalhando, voando, dentro do seu uniforme, que ao mesmo tempo que cobre todo o seu corpo, enfatiza o seu tamanho. Então, a autora diz que a super-heroína aparece explicitamente gorda, ao mesmo tempo que nunca é referida como tal. Então, colocar a Faith como protagonista de uma HQ que leva o seu nome como título reforça o papel da representatividade nas histórias em quadrinhos, levando em consideração que em 1992, quando ela aparece em Harvard, o seu peso era problematizado, inclusive sendo alvo de piadas, principalmente enfatizando o contraste na sua capacidade de voar com o seu peso. A Snyder, entretanto, questiona se não falar sobre o peso de Faith na HQ é uma alternativa efetiva para a representatividade de mulheres gordas. Isto porque, apesar de, na HQ, ela não ser, isso ser irrelevante, uma característica irrelevante, na vida real ela é automaticamente estigmatizada como uma super-heroína gorda, ou ainda como uma super-heroína plus size. Para o autor, uma forma de desempoderar o discurso de que pessoas gordas são fracassadas, desleixadas e repulsivas poderia ser através da ressignificação da forma como a cultura ocidental enxerga o corpo gordo, e do que enxerga como monstruoso e anormal. Da mesma forma que queer, dyke e creep, que são palavras pejorativas em inglês, foram adotadas pela comunidade LGBT, onde foi possível contornar a força do ódio atrelada inicialmente a esses termos. Também foi possível observar que existe uma representatividade apoiada por um certo teor educativo e também pelo humor, como é o caso dos gibis da Turma da Mônica, da Turma da Tina e também da Turma da Mônica Jovem, todas da Maurício de Souza Produções. A personagem mais representativa é a Mônica, que Chagas descreve como uma verdadeira super-heroína, pois tem super força, luta sempre pelo bem, salva o mundo de alguns vilões. Ainda assim possui um lado de desvio, pois é descrita como baixinha, gorducha e dentuça, atributos que claramente não fazem parte do rol de adjetivos dos corpos esculturais das super-heroínas. Ela também é descrita desenhada como dona de um gênio forte, o que pode ser traduzido como um comportamento raivoso e agressivo. Em outros momentos, ela é retratada com muita delicadeza e feminilidade quando está calma e feliz. Então, a personagem Mônica ela foi criada em 1963, e como aponta Chagas, apesar de ir de encontro aos padrões de feminilidade da época, ela ganhou o gosto do público. O seu sucesso, inclusive, influenciou na criação de outras personagens femininas. E apesar da representatividade da Mônica para várias meninas e mulheres, por conta do seu jeito determinado, pela forma como lida com as ofensas e as críticas dos outros personagens, ela difere no seu desenho dos outros personagens principais somente pelos seus dentes, apesar de também ser descrita como baixinha e gorducha. Em 1964, foi criada a Turma da Tina, que tem temas mais voltados para os jovens, como estudos, carreira e também a preocupação com a aparência, que é um tema que pode ser mais observado nas histórias da Pipa, que é uma personagem gorda. De acordo com a revista MSP Mais 50, durante sua adolescência, ela sentia vergonha do seu próprio corpo, onde ocasionalmente passou a sofrer bullying e a se sentir menosprezada,
características marcantes de uma pessoa que enfrenta problemas de peso. Então, nas narrativas da Pipa, ela geralmente aparece fazendo alguma dieta, ou então exercícios físicos com o intuito de emagrecer. Geralmente decorrente dela não caber em alguma roupa, ou sofrer alguma crítica externa com relação ao seu peso. Mas, no final, sempre tem uma reviravolta, onde ela parece mais segura com a sua aparência, com o seu peso, com o seu jeito de ser, o que faz uma relação dos gibis com a vida real, criando uma identificação com as leitoras e, portanto, e no final fazendo um apelo à aceitação. Em 2008 foi lançado A Turma da Mônica Jovem, que é uma revista que sincretiza características dos gibis com mangás japoneses, onde a turma clássica cresceu e agora se encontra na fase da adolescência. A Mônica, que é a personagem principal, diferentemente de como era na infância, agora é uma adolescente de 15 anos magra. E, apesar de seguir essa tendência narrativa da menina gorda que cresceu, emagreceu e, portanto, agora é feliz, em vários momentos ela ainda aparece retratada tendo inseguranças com relação à sua aparência, ao seu corpo, principalmente quando os outros personagens a recordam de como ela era na infância. Faz parte também dos mangás a personagem Isadora, que aparece pela primeira vez na edição 33 da primeira série, O Peso de um Problema, que tem o tema voltado para a relação do peso com saúde e autoestima. E ela é apresentada como uma nova amiga da turma, como uma adolescente amigável, extrovertida, inteligente, e aparece realizando diversas atividades com os outros personagens. Entretanto, sempre sendo alvo de críticas por conta do seu peso e de piadas. Ela aparece ainda outras vezes em outras edições e volta a ter um pouco mais de destaque na edição 37 da segunda série, Peso Perigoso, onde ela posa para uma revista de moda plus size e também participa de um desfile. Fabiana, 5 minutos, só para te informar. Outra personagem é a Sofia, que aparece no arco Sombras de Passado, na turma jovem, e também aparece na turma clássica. Junto com Penha e Agnes, elas formam um grupo de meninas inimigas da turma da Mônica, que são as meninas do bairro das Pitangueiras. E o que mais chama a atenção na introdução da Sofia na turma da Mônica jovem são o uso de elementos gráficos que enfatizam o seu tamanho, né, o seu peso. Logo na sua primeira aparição, é possível observar o uso do enquadramento, de expressões caricaturescas bem exageradas, com o intuito de enfatizar o seu tamanho. O uso de onomatopeias para representar passos muito pesados, a expressão de medo dos outros personagens, conforme ela anda, parecer que está causando um terremoto, que inclusive é dito pela personagem Denise, e o que vai sendo reforçado durante a narrativa. Então é possível observar que existe um contrassenso na representação da Sofia e da Isadora, que fazem parte do mesmo universo, mas uma sendo mais humanizada graficamente do que a outra. E apesar do desenho da Sofia poder ser justificado por ela ser vista como uma antiga inimiga da turma, tem um desacordo, por exemplo, no desenho dela com as outras personagens antagonistas, que são meninas magras, estilosas, mesmo que a Agnes, que é essa de cor-de-rosa, inclusive seja um espírito maligno. Então, através da compreensão dos elementos gráficos da linguagem dos quadrinhos e do desenho de personagens, foi possível perceber que eles são utilizados, geralmente, na representação gráfica de mulheres gordas, com o intuito de enfatizar o seu peso e tamanho, atribuindo características grotescas que desumanizam o corpo gordo feminino através de traços, enquadramentos, falas e onomatopeias. Sendo os quadrinhos um produto de entretenimento para as massas, é possível relacionar a influência exercida pelos leitores nas narrativas e vice-versa. Então, com relação à representação das personagens gordas, aponta-se que a expressão do artista é um reflexo do modo como a sociedade lê o corpo gordo. Portanto, há uma reprodução de como ele é visto no desenho e na narrativa. Esta visão e as exigências do mercado também são influenciadas pela imposição de um padrão estético que tem o corpo gordo como desviante, portanto, ficando sujeito à marginalização, que é refletida nas HQs.
e que, por conseguinte, reproduz e reforça a gordofobia para os leitores. Na pesquisa é observado que existem poucas personagens gordas em quadrinhos, em sua maioria em papéis cômicos, problematizados ou de vilãs. Levando em consideração as atuais discussões sobre gordofobia, é importante a problematização da intolerância nas histórias em quadrinhos, mas sugere-se uma abordagem pontual e não a atribuição deste tema como fator principal nas narrativas de personagens gordos, que podem ser retratadas de forma naturalizada, realizando atividades comuns no contexto em que são inseridas, como dançar, lutar, trabalhar ou voar, como no caso da Faith, e ainda representarem características positivas, como inteligência, beleza, talento, terem habilidades, etc., a fim de desconstruir e ressignificar a imagem do corpo gordo feminino na sociedade. Estas são minhas referências. Muito obrigada. Ok, obrigado, Fabiana. Agradeço também por fazer a apresentação dentro do tema aqui, bem interessante. Passo a palavra agora para a Ludmila. A próxima apresentação, narrativa do não pertencimento, a trajetória de Marjane Satrapi em Persépolis, Ludmila e Silva Massi. Ué, Ludmila, será que perdeu a conexão? Não está mais aqui na lista. Ela não aparece? Não aparece na lista. O que a gente pode fazer é passar para o próximo, e aí ela apresenta, até o início dos debates, ela pode apresentar. Sim, sim. Como acontece nas jornadas presenciais. Bom, então o próximo trabalho... Opa! É a Ludmila voltou. Não, é Márcio... Ah, não, é um comentário. Então o próximo trabalho é O Conto da Aya, Quadrinhos e Reflexões sobre a Violência de Gênero em Cenários Distópicos, de André Roberto Custódio Neves, Ana Paula de Castro Neves e Angelita Pereira de Lima. Nós vamos apresentar... vocês estão juntos aqui. Marido e mulher. Uma tela conjunta, tá ok. Estamos juntos. Bom, então, quando quiserem, podem iniciar a apresentação, e aí, quando vocês derem um ok, a gente começa a contar o tempo aqui. 15 minutos, e o Selby sinaliza quando faltarem 5. Ok? Ai, não estou achando aqui. Deixa eu só baixar ele aqui, que você tirou da tela. Bom, boa tarde para vocês. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade dessa participação na Cyberjornadas. Dizer que esse trabalho ele foi feito em trio, né? O meu nome é André e eu sou aluno do curso de mestrado na UFG, curso de Comunicação e Cultura. A minha esposa trabalha com gênero, violência de gênero no NDH, que é o Núcleo de Direitos Humanos, e, obviamente, também temos a professora Angelita, que, por sinal, é a orientadora dela. Dentro do contexto do Conto da Aya, né, nós viemos trazer aqui os quadrinhos e reflexões sobre a violência de gênero, dentro de contextos de sociedade distópicas. Né? Esse trabalho consiste na análise da graphic novel através do contexto da violência de gênero em analogia com o mundo real, buscando ressignificar o papel da mulher na sociedade, né? Gerando discussões a respeito das mulheres e a situação de violência de gênero por meio dos quadrinhos, numa tentativa de formar um pensamento crítico e social, né? Volta só um pouquinho, pode voltar, mais um, isso. A desigualdade de gênero, ela é vista nesses quadrinhos, e isso ainda persiste na sociedade por meio de valores machistas e patriarcais que desencadeiam violências recorrentes contra os preceitos básicos da dignidade humana e os direitos humanos das mulheres. Mais para frente. Isso. A relevância disso é que a obra, ela narra, né, já entrando no Conto da Aya, a obra narra uma distopia de contexto político, social e religioso, né, com a perda das liberdades e a violência de gênero, sob a mão de ferro de uma teocracia militarista, fascista, que subjuga as mulheres, tolhendo seus direitos e escravizando-os em vários sentidos.
A Handmaid's Tale, no original, escrito por Margaret Atwood, em 1985, se tornou famoso através da série, e posteriormente também ela se tornou uma graphic novel, porque se tornou interessante trazer esse contexto para o mundo real. E a distopia nada mais é do que um gênero especulativo da ficção que serve como um alerta para a sociedade, né? A importância pode ser sentido nessa analogia, então. Para Will Eisner, né, teórico dos quadrinhos, né, ele diz o seguinte: os quadrinhos procuraram tratar de assuntos que até então haviam sido considerados como território exclusivo da literatura, teatro ou cinema. Autobiografias, protestos sociais, relacionamentos humanos e fatos históricos foram alguns dos temas que passaram a ser abraçados pelas histórias em quadrinhos. As graphic novels, né, proliferaram e a idade média dos leitores aumentou também, fazendo com que o mercado interessado em inovações e temas adultos se expandisse. É algo como assim, algo que eu mesmo sinto no meu dia a dia, um preconceito velado de leitura, né, que muitos ainda enxergam os quadrinhos como algo alienante, coisa de criança, mas a gente percebe que a cultura, o cinema, as séries de televisão e, mais do que nunca agora, os quadrinhos, uma paixão pessoal, né, minha, estão se tornando cada vez mais relevantes para o contexto de mundo que a gente vive atualmente. Né? Entrando no caráter dos cenários distópicos, a gente percebe que a palavra distopia ela é formada pelo prefixo dis, né, doente ou mal, e topos, que é lugar ou local. A distopia é um gênero literário especulativo que apresenta cenários em que acontecimentos socioculturais, políticos e de ordem natural, né, ou seja, o meio ambiente, interferem no cotidiano da sociedade. No conto da Aya, os Estados Unidos são tomados à força e medidas são criadas sob a égide de uma teocracia. Né? Dentre as mais graves, a revogação dos direitos das mulheres num sistema de estratificação social a qual são submetidas a situações humilhantes. Né? E os papéis aos quais elas são elencadas consistem em esposas, né, as mulheres dos comandantes, as econo-esposas, mulheres dos homens de classes inferiores, as martas, empregadas domésticas, as tias, responsáveis pelo treinamento das aias, as aias propriamente ditas, que nada mais são do que servas reprodutoras desse regime, e as não-mulheres, né, mulheres excluídas pela sociedade por transgressões, rebeldias e comportamentos diferentes do normal. Dentro da violência de gênero, isso se tornou um assunto relevante para a sociedade atual, devido à observância para com minorias que não possuem representatividade forte, por serem submetidas às mazelas que a sociedade impõe. Tal violência é fruto de desigualdades sociohistóricas entre os gêneros e tem seus fundamentos em relações desiguais de poder entre homens e mulheres. Dentro da ficção, o conto da Aya, né, o conto, né, a ficção, ela revela essa condição social de mulheres sujeitas a poderes heterônomos, né, ou seja, mulheres que não têm direito às escolhas dentro desse universo da Aya, né, desse conceito distópico. As mulheres não têm direito a escolher nada e elas devem apenas se sujeitar à vontade alheia. Isso reforça o conceito de Shawi, né, a autora de 1985, de que as mulheres são sujeitos heterônimos por estarem a serviço ou desejo de alguém, e isso legitima a capacidade de satisfazer o desejo dos outros. Dentro da história, né, Offred, que é a personagem principal da obra, ela é uma aia, né, e a frase dela diz o seguinte: eu tenho outro nome, que ninguém usa porque é proibido. Digo a mim mesma que não tem importância, nomes são como números de telefone úteis apenas para os outros, mas eu mantenho o conhecimento desse nome como algo escondido, algum tesouro que eu voltarei a escavar algum dia. Antes livre, a aia é sujeitada a esse sistema como uma serva reprodutora do Estado, e é denominada off-thread, ou the thread, em inglês, levando em conta que, tanto no quadrinho, na série, ou no livro original, ela tem um nome, June, só que ela perde completamente a identidade dentro do contexto, assumindo, né, uma nova posição dentro desse cenário distópico. Portanto, assim, até voltando um pouco assim, para essa questão da ressignificação, que é algo que eu estudo também no meu mestrado, que é estudo sobre quadrinhos com menores e adolescentes em conflito com a lei,
o papel dos quadrinhos que antes era voltado para o mero entretenimento, ele aumentou o seu propósito de existência e hoje ele pode ser visto como uma importante ferramenta para a conscientização da sociedade, enfatizando a história da humanidade por meio de grandezas e misérias humanas. Nessa perspectiva, acredita-se que os quadrinhos sejam ferramentas socioculturais ou artefatos socioculturais que possibilitam o desenvolvimento, ou seja, se torna urgente essas discussões sobre temas como injustiças sociais, violência de gênero, política, religião, para que essas sejam colocadas em pautas e venham a oportunizar a ressignificação do papel social dos indivíduos através dos meios de comunicação. E aqui eu trago as minhas referências, vou passar um pouquinho, e eu deixo isso aqui para vocês e agradeço. Ok, ainda tinha mais 5 minutos. Professor Nobu? Bom, então, obrigado. Eu acho que, bom, a Ludmila de qualquer forma vai apresentar no final, né, se ela chegar a tempo. Então, o próximo trabalho, a apropriação simbólica dos super-heróis nos protestos antirracistas de 2020, de Antônio Davi Delfino Ferreira. O Davi Ferreira, que está aqui, já pode colocar a apresentação, por favor. Aí, assim que você iniciar, dá um ok, que aí começa a contar o seu tempo, tá bom? 15 minutos, 5 minutos antes de terminar, avisado, dá um aviso aí. Boa tarde. Vocês estão vendo direitinho aí? Tela cheia? Eu estou vendo normalmente aqui. Ok. Muito bem. Então, posso começar já? Tá. 5 horas. Bem, boa tarde a todas e todos. Como o professor Nobu apresentou, eu vou trazer hoje um resumo, na verdade, de um esboço de pesquisa sobre a apropriação simbólica dos super-heróis nos protestos antirracistas de 2020. Meu nome é Davi Ferreira, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, com financiamento de pesquisa pela FUNCAP. Também faço parte da oficina de quadrinhos da UFC, projeto de extensão aqui da universidade, que ensina quadrinhos aí para a comunidade em geral há 35 anos, completando 35 anos em 2020. Bem, a minha pesquisa no doutorado, ela é sobre universos narrativos, sobre universos cinematográficos e universos de quadrinhos de super-herói. Mas aí veio 2020 e eu fiquei completamente desgraçado das ideias sobre o que estava acontecendo no mundo e meio que a minha pesquisa parou. Estou tentando retomar aos pouquinhos, mas aí uma das conversas com o meu orientador, eu pedi licença para ele para escrever sobre outras coisas que estavam me afetando, que vêm me afetando enquanto pesquisador, enquanto pessoa mesmo, nesse ano doido que a gente está vivendo. E aí, com a abertura da Cyber Jornadas, né, que também é um ponto fora da curva no contexto que a gente está vivendo, eu decidi aproveitar e colocar um pouco dessas ideias em forma de texto, para, sei lá, colocar para fora, enfim, um gesto também de expressão e de abertura para novas possibilidades de pesquisa. Eu estou falando, obviamente, do contexto do assassinato do George Floyd, no finalzinho de maio de 2020, e a consequência disso que foram a reação, na verdade, de protestos nos Estados Unidos e no mundo todo, da maior onda de protestos dos Estados Unidos até hoje, com reverberação no Brasil, na Europa, na Ásia, enfim, trazendo aí de volta a questão racial para debate, um debate amplo, um debate com mais publicidade, né? Essa pesquisa, ela nasceu quando eu vi essa imagem no Twitter. Era um vídeo, na verdade, desse cosplayer chamado Lei Cohen, ele se apresenta apenas com esse nome, durante um dos protestos do Black Lives Matter. E aí ele subiu em cima de um carro, assim, no meio da multidão, segurando esse cartaz, né, Black Trans Lives Matter, né, trazendo aí tanto questões raciais e questões também de gênero durante os protestos populares. E aí essa imagem, ela, em algumas conversas, inclusive com amigos,
com o meu orientador, eu trouxe de volta aquela velha discussão sobre o papel social, a função política e o simbolismo que os super-heróis adquirem a ponto de estarem sempre presentes em manifestações políticas e populares. Então, nesse caso específico das manifestações de 2020, teve essa aparição aí do cosplay vestido de Homem-Aranha, né, de Miles Morales, e teve também o movimento Schools for Justice, né, que vai trazer aí uma revisão da caveira do Justiceiro também no contexto das manifestações. Esses são os dois pontos que eu trouxe no resumo, embora haja aí outras implicações do tema, ele realmente abre margem para muita discussão. Então, como eu disse, eu parto essa visão dos super-heróis como símbolo político, como uma ampliação do produto, né? O produto que é midiático, o produto que a gente sabe que visa lucro, mas que com o passar do tempo ele também é inserido na cultura, né? Principalmente na cultura pop, na cultura ocidental, e passa a ser apropriado pelas pessoas, pelos movimentos, e ser ressignificado de diferentes formas. O ponto dessa pesquisa é justamente identificar pelo menos dois tipos de ressignificação do símbolo do super-herói. Não apenas do personagem, não apenas do quadrinho ou dos filmes, mas do símbolo do super-herói na sociedade, né, o papel social dele. Obviamente, o caso do Black Lives Matter vai trazer associações aos Panteras Negras, né, o movimento Panteras Negras que inspirou o super-herói Pantera Negra, embora o Stan Lee tenha morrido negando isso, essa coincidência, entre aspas, mas é inegável a força, né, de um super-herói negro e tal, nesse contexto, né, nesse contexto das manifestações. E eu trago a discussão sobre o caráter simbólico dos super-heróis a partir da semiótica persiana, né, do símbolo sempre embebido de contexto social. O símbolo ele sempre é fruto do uso, da apropriação que as pessoas fazem dele, né? E a citação do Peirce: se o homem cria um novo símbolo, é através de ferramentas que envolvem conceitos. O símbolo, uma vez existente, se espalha entre os povos. E aí a imagem a página do escudo do Capitão América durante uma das manifestações após o assassinato do George Floyd. Também há de se cumprir de lembrar a questão do papel político dos super-heróis do ponto de vista das tendências meio que fascistas dele, né? Como o Geoff Clark aponta, muitos combatentes do crime mascarados diferem da Ku Klux Klan apenas porque normalmente eles recebem um status socialmente aceitável em larga escala. Os super-heróis frequentemente ocupam um papel reacionário, tradicionalmente emergindo apenas para enfrentar uma ameaça ao status quo. Ele vai defender que, aquela coisa que nós também, leitores de super-herói, já identificamos, que muitas vezes o que difere o super-herói do super-vilão é que ele é o protagonista da história. Que ele é o que é aceito socialmente como o correto, né? Mas os meios e a violência, principalmente empregada, né? Principalmente quando você trata de personagens que têm poderes em relação a vilões ditos pessoas normais, né? Pessoas que não têm superpoderes e tal, se torna uma coisa muito desigual. E aí você tem todo o movimento dos quadrinhos para trazer vilões cada vez mais cósmicos, extraterrestres, superpoderosos, para que essa metáfora seja meio que dissipada, apesar de que o Gerald Lawrence vai defender que existe ainda essa metáfora em relação ao estrangeiro, né? Um monomito americano em que o super-herói vai sempre defender uma manutenção de uma comunidade, de um país ou de um planeta contra o estrangeiro, contra o abjeto, contra o que vem de fora. E aí, no meio disso tudo, a gente tem um dos personagens mais representativos dessa tendência violenta dos super-heróis, o Justiceiro, criado em 1974. E aí a apropriação do símbolo do Justiceiro no contexto das manifestações de 2020 acontece por meio dos policiais, né? Alguns policiais foram fotografados utilizando aí versões da caveira do Justiceiro
em seus distintivos. E aí isso causou uma reação do Gary Conway, que é um dos criadores do próprio Justiceiro. Ele já tinha se manifestado sobre isso há alguns anos atrás, e aí, em 2020, ele volta a falar sobre isso no contexto das manifestações antirracistas, dizendo o seguinte: por muito tempo, os símbolos associados ao personagem que eu co-criei foram cooptados por forças da opressão para intimidar os americanos negros. Esse personagem e símbolo nunca foram pretendidos como símbolo de opressão. Esse é um símbolo de uma falha sistemática de justiça. É hora de reivindicar esse símbolo para a causa da justiça igualitária, e as vidas negras são importantes. Em 2019, há um ano atrás, a Marvel Comics já tinha trazido essa questão e tentando aí corrigir, entre aspas, a apropriação que o símbolo de Justiceiro tomou pelo, digamos assim, o viés mais violento e fascista da sociedade, nessa história em quadrinhos em que ele é abordado por dois policiais que são fãs dele, policiais que usam o distintivo da caveira e tal, e aí o Frank Castle vai dar uma lição neles, dizendo que eles não devem se inspirar nele, que eles devem se inspirar no Capitão América, e ele não deve ser exemplo para ninguém. Ele é uma crítica à violência. Claro que isso é muito complicado, né? E aí uma das minhas questões da pesquisa é justamente essa tensão entre o que a editora ou os autores tentam incutir no personagem versus o que a sociedade, ou parte da sociedade, ou parcela da sociedade, atribui de simbólico a eles. E aí é muito tenso você ter uma posição de autoria, de controle, né, de posse sobre os rumos do personagem oficialmente, mas o poder do uso e da incorporação desse símbolo na cultura, ele é superior, em alguns momentos, às tentativas de institucionalização e de controle sobre o uso desses símbolos. Davi, que depois de um ano... 5 minutos para avisar. Ok, beleza. Tanto é que depois de um ano, o Gary Conway precisou trazer de novo a questão com o movimento do Schools for Justice, em que ele convocou aí quadrinistas negros a fazerem, ilustradores negros, na verdade, a fazerem versões da caveira do Justiceiro, e aí produziu camisas e bottoms para arrecadar fundos para o Black Lives Matter. Um outro exemplo que eu trago é o do Homem-Aranha, que todo mundo conhece, é um super-herói muito mais famoso do mundo, e que, assim como os outros super-heróis, também tem aquele mesmo problema, né, de ter aí um viés meio fascista, em alguns momentos, de violência, principalmente no começo, um uso desmedido da força e de tortura, de pendurar os assaltantes de banco de ponta cabeça, de maneira estranha, até a polícia chegar, né? Mas o que se ressaltou do Homem-Aranha nessas décadas todas foi justamente o outro lado, foi a humanidade dele, através do Peter Parker, através da relação de identificação com o público e principalmente da ideia de que qualquer um pode usar a máscara, né, que é o mote principal do personagem hoje, e que traz ele como uma abertura para uma representatividade maior, principalmente nas histórias do Aranha-Verso, entre outras. E aí, no contexto das manifestações antirracistas, a gente tem um realce muito maior do Miles Morales, né, que é a versão Ultimate do Homem-Aranha, trazendo aí um personagem afro-latino que vai trazer as questões de identidade, as questões de aproximação com o público de uma maneira mais contundente, mais forte, porque ele vai lidar não apenas com o hegemônico, né? Também trazendo as questões de raça, as questões de classe, as questões de etnia nos quadrinhos de 2012 para cá. E aí você tem nos movimentos, nos protestos de 2020, várias aparições de pessoas utilizando aí os símbolos e a máscara do Homem-Aranha, tanto a versão do Peter Parker quanto a versão do Miles Morales, em vários momentos. E aí, principalmente, aí, as fotografias do Necron, que foi o que impulsionou a escrita desse esboço de pesquisa, em que ele vai até a ponte do Brooklyn, em meio a manifestantes, muitos brancos, inclusive,
E aí ele faz uma espécie de performance em que ele produz um ensaio fotográfico e vai interagindo com as pessoas como se ele realmente fosse o Miles Morales, o Homem-Aranha, ensinando para as crianças e tal. E aí, no fim do dia, ele sobe no carro, e já com a rua tomada, e causa o movimento que gerou o vídeo e a foto que viralizaram na internet. E a gente tem esses dois modos de reapropriação do gênero, do símbolo dos super-heróis. Um pelos autores, né, no caso do Gary Conway, e outro pelos consumidores, digamos assim, né, pelo público. São duas formas de trazer o símbolo para a discussão, mas de duas vias diferentes. Uma via que é mais institucional e uma via que é mais popular, digamos assim. E aí você tem, claro, que o posicionamento das editoras, a Marvel fazendo esse apoio aos protestos diretamente, e a DC Comics, que recentemente anunciou aí a nova origem do Super Shot, que ele vai ter origem nos quadrinhos, está tendo já, não sei como é que está a publicação. A nova origem dele está sendo contextualizada nos protestos de 2020, né, os protestos do Black Lives Matter. Por outro lado, como eu disse no começo, você tem esse movimento dos artistas, movimento das editoras, movimento dos autores, que nem sempre é igual ao movimento da população, ao movimento dos grupos culturais. E aí, uma das considerações finais que eu trago como abertura de pesquisa, na verdade, se essa pesquisa for continuar e se eu tiver saúde mental para tanto, é ver isso no Brasil, cara, ver isso em outros lugares, outros contextos que não americano, que é onde os super-heróis nascem, mas eles, sendo expandidos para outros países, eles trazem outras questões. Aí você tem o Batman lá, que de vez em quando é visto na Avenida Paulista, você tem o Super Moro, esse episódio aí, que apareceu lá em Brasília, e você tem diversos candidatos aí nas eleições, principalmente agora, está rolando, utilizando símbolos dos super-heróis aí como combatentes da justiça e tal. Esse aí é o nosso candidato a prefeito de Fortaleza. Eu não vou falar sobre ele. Eu tenho muito medo e pouca saúde mental para tanto. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Davi, por apresentar dentro do tempo. Passo para o professor Nobu. Bom, o próximo trabalho é Drag e Quadrinhos, um fazer interseccional. Os autores Vitor Souza Lima Blota, Cauê de Carvalho Xavier. Mas acho que quem está é o professor Vitor, né, que vai fazer a apresentação. Isso mesmo, pessoal. O Cauê, infelizmente, não pôde estar presente com a gente por causa da familiar, problema de saúde, mas ele mandou um abraço aqui. Vou tentar fazer a apresentação aqui também, mas acho que a gente vai perder muito por não ter o Cauê com a gente, mas vamos lá, o trabalho é conjunto. Ok. Então, assim que você der um ok para a gente começa a contar o tempo, então. Tá bom. Pessoal, qualquer coisa, se vocês ouvirem um chorinho aqui, é a Aurora, minha filhinha de 4 meses, que está aqui com a gente também, no meu colo aqui, apresentando, tá? Aqui, ó. Eu acho que eu não vou colocar o vídeo agora nesse momento. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Está entrando agora. Tá. Legal. Oi, Aurorinha. Tudo bem? O papai vai falar agora, tá? Fica calminho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A apresentação tem a ver com a pesquisa de mestrado do Cauê. E ela tem a ver com a relação entre drag e quadrinhos. A gente se baseou nessa apresentação, principalmente num artigo que a gente agora conseguiu, provavelmente agora publicar na revista Tropos, da Federal do Acre, tá bom? Então, um resumo da nossa apresentação tem a ver com explorar as relações entre o fazer drag e quadrinhos a partir dos conceitos de transgressão e interseccionalidade. Só um segundinho, gente. Aurorinha, meu amor, fica aqui um pouquinho. Fica aqui um pouquinho, tá? Tio, tá aqui, tá bom? Tá aqui, tá linda. Papai já volta.
Não, pessoal, acho que vai ser difícil aqui, mas vamos lá tentar. Então, a ideia, então, é fazer uma revisão, trabalhar essa relação entre fazer drag e quadrinhos a partir da transgressão e interseccionalidade. E aí os nossos passos é uma revisão sobre a história da arte drag, depois fazer aproximações teóricas entre drag e quadrinhos, depois uma análise exploratória de alguns quadrinhos com figuras drag, e principalmente no trabalho do Cauê, explorar o desenho como uma metodologia crítica para incorporar esses dois elementos, a transgressão e da interseccionalidade em figuras e narrativas relacionadas à drag. Tá bom? Então, essa primeira parte dos antecedentes históricos também é uma pesquisa de fundo que o Cauê tem feito, e ele tem levantado principalmente se a drag, a figura drag, o fazer drag, está relacionado ou à subversão, ora à reprodução de alguns discursos de opressão, principalmente porque ele é criticado também, às vezes, por superdimensionar e caricaturizar a figura do feminino. Então, o propósito um pouco também desse antecedente histórico é fazer uma desconstrução da figura drag no cenário atual também. Ele identifica que a representação, o fazer drag está também relacionado ao direito negado às mulheres e à perseguição às sexualidades consideradas desviantes. E, ao mesmo tempo, ele traz uma interpretação interessante da Judith Butler, dizendo que a drag, no fundo, faz uma fantasia da fantasia, porque daí a gente está falando de uma fantasia como também representar o feminino, como que é feito. Isso não só numa performance, como também teria, então, uma dupla dimensão de significação, por isso uma fantasia da fantasia, e por isso também tiver um potencial crítico também. Então, nos antecedentes históricos, ele recupera um pouco do mimetismo no teatro grego, dizendo que o teatro grego ele tinha uma dominação masculina, as mulheres eram proibidas de participar, até isso vai a fundo até na Idade Média também. Então, existe um caráter binário do gênero também, mas, ao mesmo tempo, o caráter performativo da representação de gênero, porque eles usavam a máscara de um símbolo feminino para representar o feminino. No caso do teatro elizabetano, e a gente já está falando do renascentismo europeu, e também vindo da Idade Média, a gente tem também uma continuidade desse domínio masculino, a proibição das mulheres serem atrizes, participar principalmente do teatro. Então ele identifica, aí não seria exatamente o drag, da mesma forma que na Grécia Antiga não seria considerado exatamente uma drag, mas já uma representação do feminino. Então, com a pesquisa do teórico chamado Baker, ele traz representações sagradas do feminino, que seriam esses choir boys e garotos que têm a voz aguda e que podem representar, então, uma voz feminina, e uma representação secular, em que a mulher e o feminino é representado quase como um bufão e como um grotesco, enquanto uma estética de blasfematória. Tá bom? Aí também, se a gente seguir para o século XIX e aí século XX, a gente tem a criminalização do cross-dressing no século XIX, e ele apresenta muito as liberties e as molly houses, que seriam, então, lugares em que havia esse tipo de fazer drag, mas também relacionado também à homossexualidade e também a outras formas de representação, de expressão do gênero, da sexualidade, mas que havia uma perseguição muito forte, religiosa e moral. Depois nós temos um surgimento, então, da subcultura queer, que já aparece dentro do movimento de contracultura, de libertação sexual, e também dos movimentos identitários, que é onde a gente começa a conseguir ver a questão da interseccionalidade aparecendo. Então, os atravessamentos da questão gênero, raça, sexualidade e outros, né, culturais também, ou seja, como desigualdades sobrepostas
relacionadas a esse tipo de representação, ou relacionadas, enfim, a sujeitos que sofrem desigualdades e preconceitos e discriminações sobrepostas, que também a representação e a figura drag aparece aí também. Então, nós temos algumas figuras drag aqui, mas aqui já entro na aceitação, no movimento de aceitação das mídias de massa, e aqui ele mostra muito claramente uns shows de auditório, numa perspectiva bem cômica também, dessas personagens também. E aí a gente tem, no Brasil, algumas representações também que ele fala, que ainda entra bem nessa perspectiva, né, que seria o homem se vestindo de mulher, e ainda uma representação muito forte desse cômica ou grotesca, ou exagerando as características associadas à mulher, ao gênero feminino. Antes da ditadura, ele identifica também as representações, e eu estou falando tudo é da pesquisa do Cauê, né? Questões de reclusão e anonimato, perseguição e violência de pessoas que fazem o drag, que performam o drag, e aí são colocadas também e se somam também a mulheres trans, prostitutas, então são excluídas e colocadas nesse lugar de guetificação e de violência. E aí, com a abertura cultural pós-ditadura, a gente tem maior aceitação nas mídias de massa, porém também com figuras muito caricatas, né, o feminino ainda como ridículo. A gente tem aqui Capitão Gay, outras figuras também do Chico Anísio também, ou ora representando, né, estética e características associadas ao feminino como ridículas, né, ou da própria mulher. Agora, no tópico sobre aproximações entre drag e quadrinhos, e aqui a gente até tem uma imagem da Chantera, que é a drag que o Cauê performa, e também o quadrinho que ele produziu no trabalho de conclusão de curso dele, a Chantera, essa personagem. A gente identifica um pouco das características, por exemplo, nos quadrinhos, né, como uma transgressão, né? Os quadrinhos têm uma origem forte na crítica política, principalmente na sátira e na charge. Isso é identificado pelo Alan Moore, num texto muito interessante chamado Buster Brown at the Barricades, que foi publicado numa coletânea chamada Occupy Comics, na época dos movimentos do Occupy, e ele fala muito que esse elemento vai mais ou menos se perdendo, e depois se perdendo principalmente porque os quadrinhos passam a reproduzir muito a cultura política ocidental hegemônica no século XX, mas atualmente esse caráter transgressor e crítico volta na dimensão da variabilidade de formatos, nos quadrinhos, né, de gêneros também, né, os quadrinhos históricos, quadrinhos de denúncia, quadrinhos críticos, quadrinhos sociais. E também, mais atualmente, a gente tem visto alguns colegas, principalmente de um grupo chamado Graphic Justice Alliance, falando sobre a ideia dos quadrinhos como uma multimodalidade. Os quadrinhos, por ter uma combinação riquíssima de signos e formas expressivas dentro da mesma obra, é possível a gente pensar numa ideia de multimodalidade, ou seja, existem várias ordens de significação, enfim, de signos dentro do quadrinho. Então, o texto, a imagem, a cor, o formato, a disposição, a temporalidade em relação às canaletas, né, por exemplo, e atualmente em relação à reprodução em mídias diferentes, hipermídias, né, a gente também aumenta essa característica da multimodalidade. Então, o que a gente quis fazer, e está buscando ainda na pesquisa, né, é fazer uma ponte entre essa característica dos quadrinhos com o tema da interseccionalidade. Então, o quadrinho seria um médium muito poderoso para representar a simultaneidade de desigualdades que figuras drag, como outros sujeitos minorizados, minorias sociais, podem ser representados, principalmente para quebrar
visões estereotipadas, visões preconceituosas, e visões que também limitam, né, esse sujeito dentro de determinados enquadramentos, né? Então, por isso que a gente tentou trabalhar simultaneidade, desigualdade, simultaneidade de signos e camadas comunicativas. Vitor, você tem 5 minutos. Maravilha, obrigado. Então, a gente tem a drag como uma figura e o fazer interseccional. Então, o Cauê também enfatiza como a figura drag tem uma interseccionalidade não só em termos de marcadores sociais da diferença, como também das variações, né, da variabilidade das representações e expressões drag. Então, ele vai falar, né, existem comic queens, beard queens, drag monsters, cosplays, impersonators, ou seja, existe também uma interseccionalidade simbólica, cultural, assim, muito forte, que faz com que esse tema e esse conceito de interseccionalidade, né, trabalhado por autores como a Crenshaw ou a própria Angela Davis, possa ser trazida e pensada junto com a questão dos quadrinhos engajados, né, e os quadrinhos não só engajados, mas também que possam fazer representações mais complexas, né, dessas figuras, desses sujeitos, e as suas narrativas, suas histórias de vida. Então, por isso que a gente tenta fazer esse tipo de trabalho. E aí, a gente levanta alguns quadrinhos com figuras drag e faz uma análise inicial, exploratória, em que o Cauê, principalmente, fez esse estudo, né, que mostra ainda alguns paradoxos de gênero, por exemplo, nesse quadrinho Jolly Green Drag Queen, mas ainda mostra um pouco de um tom vexatório dos característicos e elementos, né, drag, desse All Stars que tinha a ver muito com uma espécie de paródia dos Fantastic Four, mostra um potencial de multiculturalidade, variabilidade de formatos, uma multimodalidade, mas ainda é potencial, é ampliável, acho que a gente pode trabalhar melhor. E essa personagem Shade, que também mostra um pouco dos marcadores sociais de raça, gênero, potencial e também da função narrativa. Então, não vou poder entrar muito em detalhes aqui, porque eu não conheço também esses quadrinhos, como o Cauê. E aí o Cauê, nessa última parte, fala um pouco faz alguns desenhos que ele está fazendo a dissertação dele inteira em quadrinhos, e tá também, parte do quadrinho é a criação de um quadrinho de personagens drag que mostrem esses atravessamentos de uma forma mais interseccional, forma mais também transgressora como um corpo político. Ele mostra aqui camadas do corpo de uma drag, que teriam então essas diferentes modalidades e momentos, né, que podem se entrepor, né, isso faria uma crítica à heteronormatividade ao visual estereotipado. E aqui é uma figura mais ou menos final, um pouco de uma das personagens, né, que é a própria Chantera, que ele fez um estudo também, não só sobre a questão da diversidade de gênero, como também a questão racial, um estudo sobre o cabelo. Então, trabalhou em profundidade a ideia do cabelo, que sofre muitas críticas e tudo, e tenta ressignificar e mostrar o poder, potência do cabelo também, e pode representar questões de racismo e traumas também dentro das narrativas, né? Então é isso, a gente, resumindo, encontra a história do fazer drag ainda com vários atravessamentos falocêntricos, né, machistas, misóginos, mostra a drag como uma espécie de resposta a isso, mas também reproduzindo isso. Nos quadrinhos também a gente vê essa ambiguidade entre uma dimensão transgressora e também de reprodução, eu acho que ficou claro aqui na apresentação do Davi, e que a interseccionalidade poderia, né, ser pensada como atravessando o fazer drag e se relacionar com a multimodalidade dos quadrinhos. Por isso a gente, com isso, fazendo essas pontes, né, entre esse debate, a gente pode construir personagens e narrativas menos estereotipadas e o potencial crítico do fazer drag dos quadrinhos, que eu acho que está muito forte em todas as apresentações de hoje. Fiquei muito contente, estou muito honrado de poder participar. Tenho certeza que o Cauê também estaria, mas infelizmente não pôde estar conosco. Então agradeço novamente, estou à disposição para a gente fazer o debate, e que bom que nesse momento minha filha parou de chorar um pouquinho. Um abraço. Obrigado.
Bom, muito obrigado. Ótima apresentação de todos. Obrigado. A pessoa que ainda faltava apresentar aqui, a Ludmila, ela, pelo jeito, não chegou a tempo, né? Ela não apareceu, né? Não está aqui na lista, então acho que imagino que ela tenha perdido a conexão, alguma coisa deve ter acontecido. Bom, então, só para antecipar, né, retomar aqui o nosso debate, nossa conversa. Só um minuto, eu aviso quando estiver faltando 5 minutos para o limite de tempo, ok? Aí para vocês debaterem sossegado. Tudo bem. Aqui quem fala é Christian Gonzatti. Eu estou na lista de apresentação, não. Eu sou o último. Aí está na outra página. Ele está na outra página do... Tá? Na próxima página é sessão temática 9. Estou achando estranho. É sessão 8. Ele está na página seguinte. Ser nerd e preconceituoso, não é? Isso. Então, por favor. Ele está, é a próxima. Tá bom. Porque na minha lista aqui... porque teve uma... Eu peço desculpas. Não, tudo bem, é que teve uma alteração na programação, porque eu ia apresentar na sexta e eu pedi para alterarem para hoje. Talvez tenha sido isso também, ou algum ruído nesse sentido. Tá, bom, mas então, a gente não chegou a testar a apresentação dele, não? Nós chegamos a testar a sua apresentação? Não chegaram. Então vamos... você já coloca ela, né? E aí a gente inicia a sua apresentação, então. O Vitor tem que parar de compartilhar dele só. Isso. Acho que ele já saiu. Perdão. Obrigado. Desculpa. Obrigado. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que agora foi. Tá entrando. Pronto? Bom, tá ok? Aí a gente já inicia a contagem. Tá bom, então tá ok. Boa tarde a todas e todos. Esse trabalho que eu trago aqui hoje é um recorte do que foi a minha qualificação no doutorado. Eu sou doutorando em Ciências da Comunicação na Unicinos. E esse trabalho ele ainda é um desdobramento daquilo que eu aquilo que eu analisei no mestrado, onde eu me desdobrei sobre tentar entender os sentidos relacionados a gênero e sexualidade que são acionados pelo jornalismo de cultura pop. Então, o que a cobertura jornalística da cultura pop ela aciona referente a questões de gênero e sexualidade. Entendendo gênero e sexualidade em diálogo com o que propõe a Butler, John Scott, que vai olhar eles como marcadores políticos perpassados por relações de poder e que também estão atravessando a linguagem. O que eu trouxe aqui hoje para a gente discutir tem uma dimensão muito mais empírica, né, do que teórica. Eu priorizei essa parte da análise, porque eu acho que ela é mais produtiva para o tempo que a gente tem. E aí, tendo em vista o que eu estudei no mestrado, né, no doutorado eu passei a observar que o contexto jornalístico geek, nerd, dos universos relacionados a super-heroínas e super-heróis, games, histórias em quadrinhos, literatura fantástica, ele me parecia, nos movimentos exploratórios, muito mais fechado em relação a questões de gênero e sexualidade, de diversidade, do que aqueles relacionados à música pop e celebridades. Porque o veículo que eu estudei no mestrado, ele era mais voltado ao universo da música pop e de celebridades. Então, no doutorado, eu me volto mais para essa questão geek, nerd, desse universo de superaventura, do gênero superaventura. E aí coincidiu com isso que começaram a aparecer muitos acontecimentos na cultura pop relacionados à representatividade. Então, enquanto, por um lado, a gente via filmes como Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Pantera Negra, serem uma ruptura com níveis de invisibilidade histórica em relação à representação de personagens mulheres, personagens negros. Por outro lado, esses filmes também acionavam disputas, e acionam disputas de sentido no contexto da cultura digital, perpassada pela cultura nerd, que também deflagram
ciberacontecimentos, que é outro conceito que é muito importante nessa perspectiva com a qual eu venho trabalhando no doutorado, conceito de ciberacontecimento. Eu esqueci de comentar, mas eu faço parte de um grupo de pesquisa na Unicinos, que é o LIC, Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento. Eu integro esse grupo desde 2012. Então, observar esses processos digitais relacionados à cultura pop é algo que atravessa toda a minha trajetória. E nessa trajetória eu venho notando vários, coletando vários desses ciberacontecimentos relacionados à representatividade. No caso de Pantera Negra, por exemplo, a gente teve uma ação lá no contexto estadunidense, no Twitter, de pessoas que pegaram fotos de crimes com imagens de pessoas brancas sendo agredidas e utilizavam essas imagens das pessoas brancas sendo agredidas para criar uma narrativa falsa de que teriam ido ao cinema assistir Pantera Negra e, por serem brancas, teriam sido espancadas por pessoas negras. Então, uma fake news que foi, inclusive, reverberada por alguns portais de notícia. Na Capitã Marvel, a mesma coisa, então, no sentido de tentarem utilizar as plataformas digitais para manifestar esse ódio em relação à narrativa. Então, o perfil da Brie Larson, que é a atriz que interpreta a Capitã Marvel, se tornou uma plataforma de discurso odioso. Todas as publicações que ela fazia depois do primeiro trailer ter sido lançado eram repletas de comentários odiosos, o pessoal debochando, rindo. O trailer foi corrigido por alguns perfis odiosos no contexto do Twitter, inserindo um sorriso na personagem, porque começaram a fazer uma leitura dela como antipática, raivosa, irritada, todos os estereótipos em torno de uma mulher feminista, pela Brie Larson ter esse posicionamento feminista e criticar, inclusive, a invisibilidade no jornalismo cultural de outros marcadores para além da branquitude, da masculinidade e da heterossexualidade. E aí, no contexto brasileiro, a gente tem esse caso, que foi emblemático, do beijo do Icano e do Hulkling na HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças, que deflagrou também toda uma disputa sobre aquela representatividade dada em cena de um beijo no contexto das redes, através das dinâmicas das redes. E aí, no meu doutorado, mas na qualificação do doutorado, que já modificou muita coisa, vocês sabem como é a qualificação, a proposta, então, foi analisar primeiro como gênero e sexualidade atravessavam a narrativa, estão engendrados a narrativa da HQ, depois fazer um estudo do acontecimento, entendeu? A emergência dele, por que ele é um ciberacontecimento, os desdobramentos, o campo problemático, qual foi o enquadramento da notícia, e, por fim, fazer uma análise de construção de sentidos em redes digitais, que é uma metodologia utilizada no contexto do LIC, que visa entender, então, como um determinado acontecimento, ciberacontecimento, ele desencadeia semioses, diferentes sentidos, como esses sentidos se engendram a outros contextos de plataforma, então, como a linguagem é performada no YouTube, no Facebook, no Twitter, quais são as diferentes constelações de sentidos, porque esses sentidos, eles revelam diferentes questões em torno de determinado acontecimento. Então, é esse o método que a gente vem utilizando no grupo e que eu me aproprio para pensar esse caso envolvendo Vingadores, A Cruzada das Crianças. Por que é um ciberacontecimento? Porque antes do Crivella fazer a publicação anunciando a tentativa de censura na Bienal, imagens já vinham sendo replicadas no contexto do Twitter e do Facebook, falando, então, dessa HQ que seria um perigo para as crianças. A primeira publicação localizada, que tem toda a característica de ser disparada por bots, então as pessoas replicando ela, perfis automatizados replicando ela muitas vezes, tem o seguinte texto: a nova lacração da Marvel, aí nossos filhos ou sobrinhos vão à Bienal do Livro, evento reconhecido na educação e motivação à leitura, e quem não gosta dos Vingadores? E aí a pessoa compra a Cruzada das Crianças, vem embalagem lacrada e olha o que se encontra dentro quando chega em casa, e aí a cena, nas fotos do beijo do Icano e do Hulkling, ali, o trecho da HQ, que está lá no final das páginas. O nível de doutrinação sexo-hedonista homocentrada excede as fronteiras globais e níveis inimagináveis. Avaliem e compartilhem.
E aí isso foi replicado muitas vezes no Twitter. A gente não conseguiu afirmar que foi uma mensagem também replicada por bots no contexto do WhatsApp, só no Twitter, mas ela tem todas as características de linguagem de mensagem que também foi replicada via WhatsApp. E aí, então, o Crivella se manifesta, né, falando que é preciso proteger as crianças e que, por isso, eles iriam recolher essa HQ da Cruzada das Crianças. Aí, o que me interessou, né, trazer aqui nesse trabalho foi esse contexto de cobertura do Omelete, que é que desenvolve um jornalismo de cultura pop mais próximo do universo geek nerd, dessa cultura nerd, e entender quais sentidos foram acionados em torno do enquadramento que o Omelete deu para esse ciberacontecimento. Aí aqui estão as matérias, né, no Omelete em torno do caso, e para o artigo, para esse recorte, eu optei por trazer a matéria, né, do contexto desse acontecimento que mais teve comentários, reações. Então, a escolhida foi esse texto da Natália Bride, porque ser nerd preconceituoso não faz sentido. E aí ela inicia o texto falando de uma matéria com uma declaração do Mark Hamill, na qual ele teria falado que o Luke Skywalker poderia ser gay. E aí essa suposição dele desencadeou muitos comentários odiosos no contexto do Omelete, a jornalista recupera isso, e aí faz pensar em como há uma contradição em alguns fãs de universos da cultura pop que também manifestam ódio em relação à questão de gênero, sexualidade, raça, como, por exemplo, ser fã de X-Men, preconceituoso, e aí o texto segue nesse viés. Mas, embora ele seja um texto de 2018, ele foi reatualizado e publicado no Facebook do Omelete, né, no perfil do Facebook do Omelete, no dia 6 de setembro, com a foto do Icano e do Brooklyn. Então, essa personalização possibilitada pela rede desloca essa crítica para esse contexto da tentativa de censura. E aí, tendo em vista isso, eu fiz a análise de construção de sentido em redes digitais dos comentários com mais engajamento, com mais reações, os mais relevantes. Então, eu considerei comentários com acima de 5 curtidas, de 5 reações, para fazer essa análise. Aí aqui estão alguns exemplos de comentários, falando o mais engajado, né, o comentário que mais gerou engajamento, é esse primeiro: censura é um atraso de vida, porém, graças ao prefeito do Rio, todo mundo viu a imagem que ele quis censurar. Essa imagem nunca teria tanta repercussão quanto teve. Não conseguiu censurar e ainda compartilhou com o país todo. E aí outras analogias com narrativas distópicas, isso tudo é muito The Handmaid's Tale, Gilad é logo ali, digo, aqui no Brasil mesmo. Essa comparação com The Handmaid's Tale foi presente em alguns desses comentários mais relevantes. E aí eu cheguei a essas constelações de sentido. 3 grandes... 5 minutos. 5 minutos. Uhum. 3 grandes constelações de sentidos. A primeira, contra a censura. E nessa contra-censura, então, a gente vai ter sentidos dialogando sobre o espalhamento do beijo, falando de como a tentativa de que ninguém visse foi falha e o beijo se tornou mais espalhável, dada essa repercussão. Apontamento de outros beijos e cenas que não incomodam, como as cenas da Bíblia ou de filmes de princesas da Disney, que sempre tiveram beijos, mas por serem de casais heterossexuais nunca eram vistos como pornográficos. Há o apontamento de futuros distópicos, a falta de exercício político e crítico, críticas às posições políticas conservadoras, uma defesa de que a regulação deve vir da família, não do Estado, então a família teria que decidir o que a criança pode ou não ler, e a mídia não definiu minha sexualidade, então apontam que quando eram crianças não foi a mídia que tornou as pessoas heterossexuais ou homossexuais, elas usam a sua narrativa subjetiva para manifestar isso. Sobre o texto, então, discutindo mais o texto do que o acontecimento, vão ter aqueles que vão falar que é melhor sem representatividade, discordando do texto. Outros vão apontar que o nerd ele perdeu a identidade, que hoje em dia todo mundo é nerd, o grupo perdeu características, tá muito elástico esse conceito. Outros que vão parabenizar e defender o Omelete, que vão comentar a repetição da matéria
que vão realmente destacar que ser nerd preconceituoso não faz sentido. Omeleft, então, que vai se posicionar contra o texto e manifestar que o veículo seria de esquerda, ou um veículo lacrativo, por ter um texto assim. E não é nerd quem, então pessoas que falam, quem só assiste filmes da Marvel não pode ser nerd, ou quem manifesta esse tipo de comentário não pode ser nerd. E os defensores da censura, então. Vão dizer que ninguém é obrigado a gostar, comentário bem recorrente em relação a LGBTs, implorando para deixar as crianças em paz, como se fosse um atentado contra as crianças à cena, que vão manifestar discursos odiosos, então reforçando um terrorismo de gênero e sexualidade, e que vão pedir para parar de falar no assunto, que chega de tocar nessa questão. Entretanto, os comentários mais relevantes dentro desse recorte que eu fiz, foram que se manifestam contra a censura e concordam com o texto, então a discordância dos defensores da censura são minoria, nesses comentários acima de 5 reações, e aí o que eu noto é essa generificação das redes digitais, como essas disputas sobre representatividades, elas são desencadeadas por lógicas masculinistas e heteronormativas, para acionar o conceito do Michael Warner, sobre a representatividade, como a rede digital ela funciona como um termômetro dos problemas de gênero e sexualidade, inclusive essa rede digital que está engendrada ao universo da cultura pop, como ela aponta percepções e discussões sobre gênero, a transformação da temporalidade do acontecimento e da notícia para o contexto do Omelete, e como o nerd também é uma identidade de disputa, né? Algumas pessoas vão apontar que o nerd é um conservador, outras que o nerd deve ser uma pessoa que abraça e se entusiasma com as diferenças, então é uma identidade em disputa. Aqui as referências do resumo, né? E é isso, muito obrigado. Bom, muito obrigado. Acho que a Ludmila realmente não veio, né? Não entrou de novo aqui na nossa sala. Então, palmas virtuais para todos. Sim, sim. Olha, eu acho que essa mesa foi fantástica porque, bom, obviamente, né, a gente, quando faz a divisão dos trabalhos por eixos temáticos, né, tenta enquadrá-los dentro adequados, né, termos adequados, mas eu acho que essa mesa foi fantástica. Pena que a Ludmila não pôde estar presente, porque eu ia até comentar que a gente tem o tema que permeia todos eles, né, que é o preconceito, que é uma questão de inadequação. A Ludmila vai falar sobre Persépolis, né, que era justamente a questão religiosa. Mas as outras, todas as grandes questões, são as étnicas, as raciais, de gênero, né, de aparência, né, o primeiro trabalho, que foi da Fabiana, eu, sinceramente, eu não sabia que tinha tantos personagens assim. Eu conheci a Polota na minha infância, né, tinha uma personagem que tinha um gibi, que era publicada pela Rio Gráfica, que era a Bolota. Né? Então, acho que é sempre interessante, é muito rico ver como o debate ele se enriquece, trazendo elementos para essa discussão de várias fontes, de várias abordagens, né? E o caso do Conto de Aia também, que é um tema bastante atual, né? Bastante rico, até por causa da série de TV, né? Sobre, um comentário sobre o Davi, é interessante essa questão da apropriação desses símbolos da cultura pop, porque o Kino, se não me engano, se manifestou, né, contra o uso da Mafalda numa campanha do pessoal que era a favor contra o aborto, e o uso do Eternauta na campanha do Menem. Né? Então são coisas que realmente, como o autor perde o controle sobre a sua própria obra, ele ganha vida, né? E eu acho que o mais, talvez, sintomático disso é a máscara do V de Vingança. Né? A máscara do Guy Fawkes já existia, mas dentro, né, depois do filme V de Vingança, se tornou um símbolo desse pessoal que ia para as ruas fazer protestos. Né? No caso de um outro trabalho do professor Vitor, né, do Cauê, o personagem Hugo, da Laerte, né, que eu acho que também é a construção do personagem. Né? Ele vai se transformando até chegar na drag. Né? Então é um personagem bastante interessante também, que eu acho. Essa análise do Christian, né, falando sobre ser nerd e ser preconceituoso, é estranho, porque os nerds sempre sofreram preconceito,
né? Antigamente, quem era nerd, que sofria bullying, que era maltratado, hoje é legal, hoje está na moda ser nerd. Então, é estranho, né? Que quem sofreu preconceito continua sendo preconceituoso, porque uma pessoa que defenda, né, a censura, eu acho grave, né? Então, tem uma tabela ali que mostrou que a minoria defende a censura, mas uma que defenda, eu já acho grave, né? Eu já acho perigoso. Mas, de qualquer forma, só esses comentários, eu acho que é legal, então, que a gente tem uma mesa bastante diversificada, mas, ao mesmo tempo, coesa, né, em relação às abordagens, em relação a abordar a questão de preconceito, de minorias, né, de representações, de representatividade. E eu vou, então, aqui resgatar as perguntas para o pessoal. Áudio. Alguém está falando do áudio, mas alguém mais está com problema de ouvir? Está tudo normal? Alô? Eu estou ouvindo. Está tudo bem? Então tá. Então eu vou resgatar aqui as perguntas. A primeira delas foi do Vitor para a Fabiana. Deixa eu até buscar aqui. Onde é que está? Registro uma pergunta já feita para a Fabiana. O termo representação naturalizada seria mesmo o melhor termo para uma perspectiva não estereotipada e humanizada da mulher, vista como gorda? Pois já havia a ideia de naturalização ser utilizada justamente para indicar que as visões preconceituosas passam a ser vistas como normais, né? Então, é a pergunta que o Vitor faz para a Fabiana. Obrigada, Vitor, pela pergunta. Acho que no começo da minha pesquisa, eu de imediato teria logo concordado contigo, mas no decorrer da pesquisa eu me deparei com o livro Monstrous Women in Comics, organizado por Lansdale e Curley, e o 4º capítulo, que é o que da Stephanie Snyder, fala sobre o tema dela é a irrelevância do peso da Faith na HQ. E ela coloca como uma forma de, talvez, combater essa tolerância contra o gordo, se poderia ser feito isso revendo, ressignificando a forma que se compra visto na sociedade, justamente fazendo uma abordagem através de como ele já é visto na sociedade. Então, já há esse preconceito, que talvez uma forma de ressignificar essa visão sobre o corpo gordo feminino, se poderia ser feito através desse olhar sobre o preconceito já existente. Então, na verdade, a tua pergunta é uma pergunta que eu venho fazendo a mim mesma desde que eu li esse trabalho da Snyder sobre a Faith. Legal, obrigado, Fabiana. Valeu. Nada. Obrigado. A outra pergunta é do professor Amaro Braga, tudo bem? Tudo bom, Amaro? Para Ana Paula, né, o André e a Angelita, né, acho que conseguiu chegar aqui no final da sessão, mas ela está, imagino, presente. Qual o problema? Oi, tudo bom? Qual o problema de pesquisa? Os dados apresentados poderiam ter vindo de base do livro ou da série? Como entra o HQ nesse aspecto e na condução da pesquisa? Boa tarde, professor Amado, obrigado pela pergunta. O nosso problema de pesquisa é como os quadrinhos podem auxiliar na formação do pensamento crítico social a respeito das diferenças de gênero. E como que nós escolhemos, por que escolhemos HQ? Porque nós entendemos que a HQ ela pode trazer ressignificação social através de imagem e leitura, né? E alcançar também, como foi dito para uma colega embaixo, alcançar um público que está em formação, um público mais jovem, ou até mesmo um público que se interessa pelo tema. Bom. Ok, então posso partir para a próxima pergunta.
novamente, professor Vitor, só que ele faz uma pergunta exatamente para Ana Paula. Né? Porque foi o professor André que fez a apresentação, então ele fala, muito bom, mas gostaria de saber também as opiniões da Ana Paula sobre a pesquisa. E se na opinião dela, o conto da Aya, e é um tema interessante, ó, não trata só de um cenário distópico, mas encontra ressonância em nossa realidade social. Então, Vitor, sim, sabe, é algo que eu tenho pesquisado e, infelizmente, tenho tido concluído que sim. Por exemplo, a questão da religião, né? Muitas mulheres, elas são submetidas a violências físicas, a violências emocionais, né? Em detrimento da religião. As mulheres, elas ficam presas nos relacionamentos com base no que a religião diz. Você não pode divorciar porque é pecado, você tem que aceitar essa agressão, porque se você casou, você tem que estar debaixo desse jugo. Então, sim, isso acontece sempre. A minha pesquisa, nós analisamos a violência através da mídia, de narrativas midiáticas. Como que os jornais constroem as narrativas de mulheres que sofrem violência. E aí nós entramos nas fontes, que são os boletins de ocorrência. Será que os jornais só reproduzem os boletins de ocorrência? Como que acontece, como que é formada a narrativa da violência pelas mídias? E aí nós chegamos à conclusão que tanto os jornais quanto os boletins de ocorrência, eles reproduzem a violência de gênero, infelizmente. Muito obrigado, Ana Paula. Posso completar só um pouquinho? Não é bem completar, não é só dizer que, por favor, professora. Eu sou a professora Angelita, eu oriento a Ana Paula, né, e nós fizemos essa propositura para esse grupo aqui. Eu acho que nós estamos vivendo uma realidade distópica, nós estamos numa distopia, em fato, vamos dizer assim, infelizmente. E em relação às mulheres, é muito mais ainda, e com uma visibilidade toda atravessada de preconceitos, violências simbólicas, vitimizações, revitimizações. Então, eu considero que tudo que nós pudermos lançar mão para não só dar visibilidade, mas para, como disse a colega anterior, a Fabiana, eu acho, para desmontar esses conceitos que estão arraigados, a gente precisa lançar mão. E aí, é por isso o nosso interesse por essa análise que a gente apresentou aqui. Tá certo? Muito obrigada. E desculpas, eu acabei de presidir uma banca de mestrado tratando de feminicídio, realmente cheguei aqui no final, viu? Muito obrigada. Mas ainda bem que dá para pegar o debate aqui, a nossa discussão. Muito obrigado, né? Muito interessante. Valeu. A próxima pergunta é da Michelle Delbon, e eu acho que a primeira parte até já foi respondida, porque ela, para Ana Paula, né, para André, para o professor Angelita, que são os autores desse trabalho, um pouco fora do tema, mas gostaria de saber, na opinião de vocês, se acreditam que a adaptação de Conto da Aya para quadrinhos atingiria um público mais jovem, acho que já foi até respondido isso, né, e que não consome livros, de maneira que o tema e reflexão sobre violência de gênero possa ser mais disseminado entre pessoas, uma vez que as imagens, os quadrinhos conseguem muitas vezes passar mais empatia do que o livro em si. Então, tem essa outra parte, né, sobre a questão do livro passar mais empatia, as imagens passar mais empatia, que poderia ser um complemento à pergunta, no caso. Sim. Michele, obrigado pela sua pergunta. O André, ele trabalha com um quadrinho chamado Castanha do Pará, em que ele trata a questão do conflito da lei, de um adolescente em conflito com a lei. O que ele fez? Ele traz o quadrinho como um condutor para que esses adolescentes eles possam se ver naquela situação e trazer um ressignificado. A gente está dividindo aqui as falas, né? A gente tem que dar voz para todo mundo, né? A gente tem que ser democrático, né? Esse papel do quadrinho ele tem que ser assim de ressignificação para todos os que têm contato com o quadrinho, né? Seja ele qual for, desde Turma da Mônica até um quadrinho mais adulto como o Conto de Aya, o Castanha do Pará, que faz parte da minha pesquisa de mestrado em comunicação. Então é importante que assim a questão do livro, bom, você está lendo o livro, são várias letras, são vários parágrafos, são vários títulos, e você tem um adendo, a vantagem de que com o quadrinho você tem a imagética, a imagem que te contribui, que logo de cara você já tem aquela mensagem sendo transmitida.
Então, e aí, como resultado aqui, a gente pôde perceber, Michele e todos, né, que realmente os quadrinhos, eles oferecem e chegam a um lugar que, às vezes, o livro não chega. Obrigada. Muito obrigado. A próxima pergunta do Márcio Moreira para o Davi, né? Davi, você acha que o conflito violento pode ser ressignificado ou a contradição vai se perpetuar com o gênero? Pode. Se a gente for pensar, claro, a gente pode. Peguem arma aí, taca soco em nazista. Mas se a gente for pensar que você tem super-heróis, alguns lá na origem, que traziam a questão do combate ao nazismo, que você tem hoje outros personagens que trazem a questão da luta contra o preconceito, os vilões são representativos, né, do que há de fascismo, da opressão, etc. Em um contexto de análise social que admita uma reação equivalente, né, digamos assim, de violência revolucionária, sim, mas aí é uma questão de leitura, né? Depende de quem lê, depende de quem produz. É claro que no contexto de quadrinhos de super-herói, a violência ela está ali justificada sempre por conta do inimigo, né? Por conta da ameaça. É ok você ter um super-herói que é violento e que é assassino porque o vilão é tido como uma ameaça que precisa ser detida. E a única maneira de resolver problemas da história de super-herói é com a violência. Não sei porquê. Mas, então acho que sim, sabe? Tipo, existem maneiras de você ressignificar coisas. Talvez seja o caminho mais fácil, o caminho mais previsível para uma indústria que lida com questões de consumo, que lida com questões de adequação a públicos, mas talvez em quadrinhos underground e tal, isso seja um pouco mais aceito. Embora em todos os contextos abram-se aí as possibilidades de discussão, né? Até que ponto a violência ela é ou não a única alternativa possível, né? Enfim, isso vai desde o espectro político até as representações disso nas artes também. Tá ok, muito obrigado. Tem mais uma pergunta da Michele Delbon para o Davi, né, novamente para você. Seria a apropriação do símbolo do justiceiro uma má interpretação do personagem nos quadrinhos ou uma falta de leitura do quadrinho seguida de uma apropriação errônea do personagem reforçada pelo fandom? Conforme acontece com a figura da Mulher Maravilha, que é visto por muitos como uma mulher conservadora através da disseminação de trechos do quadrinho fora do contexto. Eita. É complicado falar em questões de interpretação, porque como obras de arte, por mais que no caso do Justiceiro a gente tenha aí uma apropriação problemática, para dizer o mínimo, é complicado dizer o que é uma interpretação correta e uma interpretação errada de obras de arte, né? Porque a partir do momento que a obra está no mundo, ela está aí aberta a diferentes interpretações. Por mais que, no caso do Justiceiro, você tenha o coautor, no caso, você tenha a editora, você tenha essas figuras de autoridade, entre aspas, tentando corrigir ali o símbolo, a apropriação cultural é mais forte. Então, é difícil dizer que o que houve com o Justiceiro foi um erro. Talvez seja um problema de visão entre o protagonista e o herói. O Justiceiro é o protagonista ele nasce como um vilão do Homem-Aranha, se não me engano, e aí depois ele se torna protagonista do seu título próprio. E aí ele está ali num lugar que é tradicionalmente ocupado por heróis. Então, quando você tem um ponto de vista de um personagem que não necessariamente é moral, não necessariamente é o herói, mas que ele está no papel de protagonista, num gênero em que se constrói desse jeito, que você tem o herói como protagonista sempre, a possibilidade desse desvio interpretativo entre aspas acontecer é grande. Então você tem isso não só nos quadrinhos, mas no cinema, na literatura.
Thanos aí no Guerra Infinita é bem isso, sabe? Ele é o protagonista do filme, mas ele não é um herói moral. Mais que a algum momento aí alguém tenha ventilado uma certa identificação com o personagem, uma valorização do personagem, ele é o protagonista, mas ele não é necessariamente um herói. Em 2018, a gente teve uma narrativa nacional que teve um protagonista muito claro, que não necessariamente um herói. Então, eu acho que são questões tanto da narrativa que se constrói, como também da liberdade de interpretação que todas as obras estão sujeitas a isso, sabe? É complicado. Eu entendo o Gary Conway quando ele fala que a intenção dele era fazer uma crítica, mas é complicado você ver isso nas décadas que o personagem foi passando. Ele passou, o Justiceiro, ele ganhou relevância ali no final dos anos 70, passando pelos anos 80 e 90, onde você tem uma supervalorização de personagens extremamente violentos, super musculosos e tal, naquela vibe bem anos 90 louca de quadrinho de super-herói. Então, corrigir isso é complicado, porque a construção disso leva tempo e a desconstrução há de levar muito tempo também. Ok, muito obrigado. Temos uma pergunta do Davi, novamente do Vitor para o Davi. A partir do seu estudo, que foi bem interessante e crítico, como vê os potenciais dos quadrinhos para discutir questões como apropriação cultural e lugar de fala? Não sei se eu entendi bem a pergunta. É sobre o papel de quem produz o quadrinho, é isso? Da indústria, dos autores, é isso? Se for, Vitor, se você estiver por aí, né? Se for, é um tema que há de se discutir, porque você tem, por exemplo, Pantera Negra, que teve um único quadrinista envolvido, era um colorista, se não me engano, que era negro. Os outros eram brancos criando um personagem negro. E aí você tem a Marvel, por exemplo, ou a DC, que são empresas, são indústrias, visam lucro, mas estão fazendo questões sociais também. Você tem quadrinistas brancos fazendo personagens negros, quadrinistas homens fazendo personagens mulheres e tal. Há uma discussão sobre isso, mas eu, particularmente, acho que se a gente tem a possibilidade de trazer personagens representativos num contexto, mesmo que seja conscientemente um contexto comercial, isso tem que ser feito. Na minha opinião, deve ser feito. E a resposta que a gente tem a dar para isso enquanto público é consumir, porque assim, como foi dito na mesa das 2 da tarde, quem estava lá presente, os quadrinhos eles não vão mudar o mundo, beleza. Mas se a gente está inserido nessa lógica que é de consumo, que é enfim, a maneira que a gente tem para respaldar coisas na cultura pop é dar dinheiro para elas, então é muito importante que a gente dê nosso dinheiro para um filme do Pantera Negra, para um filme da Mulher Maravilha, por exemplo, porque a indústria entende dessa forma. Mesmo que a intenção não seja necessariamente a de lutar contra o preconceito, lutar contra o racismo, lutar contra a misoginia. Mas a gente ganha espaço, a gente usa as armas que o jogo nos dá para tratar isso, né? Para jogar luz. Então, se é uma questão de apropriação, se é um lugar de conflitos de lugar de fala, sim, há de se discutir sobre isso. Mas também não se pode perder de vista que é importante tanto ter esses personagens sendo trazidos à tona, como também é extremamente importante que a gente lute e dê visibilidade para artistas e criadores também, que sejam de fato, né, participantes dessas comunidades, dessas minorias sociais, para dentro do mainstream, né, para dentro da construção falando de super-herói. Então, hoje a gente tem ainda uma maioria de autores e artistas brancos, homens, héteros, mas talvez, eu gosto de ser otimista em alguns momentos quando dá, talvez a visibilidade de personagens que desviem desse padrão possa trazer também a abertura para que cada vez mais produtores, né, quadrinistas e artistas e roteiristas dessas minorias possam também assumir aí o comando dessas histórias e poder, né, contar essas histórias da melhor maneira possível, que é quem realmente as vive.
Muito legal, obrigado, valeu, Davi. Obrigado. A próxima pergunta é da Michelle, novamente, Delbon. Para o Christian, né? Na sua pesquisa, existe algum dado que mostre o impulsionamento dado por redes sociais sobre o beijo dos personagens? Gostaria de saber se essa divulgação toda contribuiu para um aumento de vendas dos quadrinhos, não somente a edição com o beijo, mas de maneira geral da Marvel. É uma pergunta bastante complexa, porque, eu não sei, aí talvez você possa trazer dados aqui para a gente sobre essa questão de aumento do consumo devido a essa repercussão desse beijo dos personagens. A HQ ela estava sendo vendida na Bienal por R$10 antes de tudo isso. Depois do episódio, ela esgotou, e ela não esgotou só na Bienal, mas ela esgotou em todas as plataformas que estavam vendendo, e era uma HQ de estoque, assim. Não, a Cruzada das Crianças não tinha muito protagonismo, muitas vendas no contexto brasileiro, então ela já estava sendo vendida por esse preço baixo para desovar mesmo. E aí, depois do acontecimento, as edições que ainda existiam, até hoje é difícil de encontrar ela, passaram a ser vendidas a 180, 190 reais na Amazon, no Mercado Livre. O Icano e o Hulkling também eram personagens um pouco mais secundários. Não sei se reverberou de alguma maneira na Marvel, o que aconteceu aqui, mas eles vêm ganhando mais protagonismo, né? Recentemente teve o casamento do Icano e do Hulkling, que foi um grande evento na Marvel, e a HQ também teve recordes de vendas, esgotou em 24 horas, e tudo indica que eles vão começar a inserir os personagens também no CM, que é o universo cinematográfico da Marvel, agora com o maior protagonismo da Wanda, tendo a série da Feiticeira Escarlate. Então, teve sim uma afetação em relação à visibilidade, ao esgotamento da HQ. Então, mas aqui, pela pergunta da Michelle, não apenas essa edição específica do beijo. Você tem alguma informação sobre como isso teria melhorado a vida da Marvel? Eu não tenho como afirmar que foi por isso, mas a HQ do casamento do Icano e do Hulkling, ela esgotou em 24 horas, que foi lançada agora 1 mês e meio atrás. Tá, então, mas você acha que é devido a essa repercussão? Tem relação? Talvez exista alguma simetria, mas não tem como afirmar, entendeu? Tá. Bom, Michelle, tudo ok com a resposta? Bom, ainda para você, Christian, né, o Márcio Moreira pergunta, eu gostaria de saber a referência desse conceito de ciberacontecimento, muito interessante. O que é o ciberacontecimento, o que esse grupo de estudo que você pertence, do pesquisa faz? Ciberacontecimento é um conceito do professor Ronaldo Ren. O acontecimento nessa perspectiva é tomado pelas lentes da semiótica, e aí há toda uma discussão sobre semiosfera, semiose, mas a principal marca conceitual do ciberacontecimento é que eles são acontecimentos que são tramados através das dinâmicas das redes digitais. Então, é tudo aquilo que se torna acontecimento e é possibilitado um acontecer em torno desse acontecimento a partir das redes digitais. Então, do Twitter, do Facebook, YouTube, são manifestações que podem ser organizadas na rede, levada para a rua. O entretenimento é um campo profícuo para a emergência de ciberacontecimentos. Há muitos ciberacontecimentos relacionados ao universo da cultura pop, não só esses que eu sinalizei, mas vídeos que têm muita visibilidade e conseguem irromper nessa discussão que é feita nas redes sociais e se tornar um acontecimento. Então, em resumo, é isso. Mas pode buscar mais textos do Ronaldo Ren, para quem se interessou pelo conceito, ou do próprio LIC, né, Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento. Existem os outros membros e membras do grupo. Eu tenho muitos textos sobre ciberacontecimento, principalmente nesse atravessamento de ciberacontecimento com cultura pop e gênero. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta para você, Christian, do professor Vitor. Falar em discussão generificada não pode dar uma ideia de que antes dessa discussão já era generificada, sobretudo pelo gênero dominante, né, hétero, branco,
só que de modo oculto, normalizado. Recebi essa ressalva na orientação de pesquisa sobre movimentos feministas na web e esfera pública. Sim, faz sentido, né? O que eu tento apontar ao dizer que essas discussões também têm gênero, que o acionamento delas tem gênero, é justamente que elas partem desse marcador da branquitude, da masculinidade, da heterossexualidade, que é essa generificação dessa leitura desses universos que deflagra esses ciberacontecimentos, esses acontecimentos envolvendo representatividade. E aí há emergência também há a possibilidade de emergência de outras lógicas que sejam feministas, queer, a partir das disputas envolvendo esses acontecimentos, né? A própria ressignificação da imagem do Icano e do Hulkling, que se tornou um símbolo, né? Falando em semiótica, no sentido cultural que as coisas ganham, então, um símbolo dado pela representação da cultura humana, se tornou um símbolo beijo que os fãs LGBTs começaram a se apropriar, utilizar em camisetas, nas fotos de capa do Facebook. Até hoje é um símbolo de resistência em relação a essas políticas mais conservadoras e fechadas em relação a questões de gênero e sexualidade do bolsonarismo, né? Entendi. Então você manteria a ideia de generificada mesmo. A partir dessa problematização se revela que ela é generificada, seja por visões dominantes ou visões críticas. Eu parto da Joan Scott, que a Joan Scott vai nos falar que gênero, né, é uma categoria de poder, é uma categoria primária através da qual o poder é articulado. Então isso dá aval para pensar que todas as coisas do mundo têm um valor relacionado a gênero. E no caso dessas disputas, dessas discussões, dessas guerras sobre representatividade, o que deflagra é esse fechamento da masculinidade, da branquitude. Entendi. Legal, obrigado, Cristian. Bom, Selby, nós temos tempo ainda para mais perguntas ou já temos que encerrar aqui a sessão? Temos 5 minutos. Bom, mais alguém quer fazer uma pergunta? A última pergunta para a gente encerrar aqui, porque o papo realmente está bem interessante, né? Acho que há uma transversalidade em relação aos temas, né? Porque, por exemplo, quando vai falar do conto da Aya, né? O tratamento da mulher, que inclusive foi constatado, né? Que foi definido, foi descrito como sendo uma realidade e não uma distopia ficcional, né? E no caso de uma mulher, a mulher gorda, que ela passa por todos esses preconceitos e mais o da aparência, ou seja, vai acumulando uma série de fatores que só pioram, né, só agravam a situação. Então é muito interessante dialogar, né, conhecer essas várias visões. E aí o Amário está pedindo paçoca e cafezinho, mas infelizmente nós não providenciamos a nossa paçoca, o Sérgio está respondendo só a virtual. Né? Infelizmente, é uma das coisas que as cyberjornadas não conseguem reproduzir das jornadas presenciais. Né? Fora, é claro, o contato com as pessoas, as conversas no corredor, né? Que eu acho que é uma das coisas, talvez o mais importante, né? Que a gente sempre costuma falar, que é essa união, esse congraçamento. Mas as cyberjornadas, elas são uma resposta ao momento atual, né? O que é possível fazer, manter o debate, manter inclusive o professor Valdomiro definiu, é um ato de resistência cultural, dos quadrinhos, da cultura de modo geral, no momento que, não só pela pandemia, mas no momento político, social que o país está vivendo, né? Então essas discussões que envolvem temas muito ricos, muito caros, as minorias, elas precisam estar sempre prementes, né? Elas são extremamente atuais, são extremamente relevantes, quando se sabe que os espaços, né, que eu até estava comentando ontem, os avanços obtidos, que foram tão duros, são tão suados, a gente está perdendo de uma maneira muito rápida. Né? Então, isso é muito grave. Né? Quando certos setores se sentem à vontade para manifestar o seu preconceito de modo declarado e aberto, eu acho isso bastante perigoso, né? E bastante amedrontador. Mas, alguém, uma última pergunta? Então, podemos encerrar por aqui mesmo? Bom, então eu reforço o convite, né, que o professor Selby fez.
para a nossa sessão de confraternização, que a gente vai ter uma sessão extra logo depois do encerramento da última sessão das jornadas amanhã, sexta-feira, que vai ser só um bate-papo. A gente vai abrir a sala, não vai haver apresentações de trabalhos, mas é para a gente justamente, né, trocar ideias, trocar impressões sobre os trabalhos, porque uma das grandes vantagens que a gente tem constatado nas jornadas são pessoas que, puxa, eu estou fazendo um trabalho que aquela outra pessoa tem algo que conversa. Eu vou, né, pegar o contato dessa pessoa para poder, inclusive, dialogar, para poder trazer alguma informação, ou então, como aconteceu aqui, alguém que indique uma literatura, né, indique um site, alguma referência, como o professor Amaro, inclusive, colocou aqui, para enriquecer o trabalho de pesquisa, né, um trabalho colaborativo, que é sempre bastante interessante na nossa área e em qualquer área acadêmica, né. Então, gente, eu agradeço aqui a presença de todos, né? Eu acho que foi bastante enriquecedor o diálogo, que obviamente, só começa aqui, né? Aqui é um start de algo que está sendo desenvolvido. Então, eu espero que também vocês tenham apreciado, que eu gostei muito, né, da nossa conversa aqui, e convidando-os também para as sessões de amanhã, né? Então, são 2 sessões às 2 e mais 2 sessões às 4h30, e mais a nossa confraternização. Então, muito obrigado a todos, uma ótima noite, e até a próxima, então. Eu encerro por aqui. Parabéns a todos e até amanhã também. Obrigado, pessoal. Foi muito bom. Até amanhã. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado pela mediação. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.